quando você pensa em Deus, como você imagina Ele? Você o vê como um Deus amigável, amável, acessível? Ou você o imagina como alguém que é um juiz cruel que está procurando a mínima oportunidade para te condenar? Boa noite, meu irmão. Esse é o assunto que eu gostaria de falar nesta noite. Geralmente, os seres humanos sempre procuramos a atenção das pessoas importantes. Hoje, eu gostaria de te falar da pessoa mais importante de todo o universo. Imagina que Ele criou todas as coisas, só com uma palavra: seja feito. Ele falou: seja feito, e foi feita a terra. Seja feito, e se fez o céu, se fez o mar. Desse mesmo jeito, Ele fez os animais, os peces, as árvores, as estrelas. Todo foi criado pela sua palavra. Imagina um Deus que Ele se faz acompanhar por um exército de milhões de anjos. O diabo, os demônios, tremem diante da sua presença. E a melhor notícia que eu gostaria de dar nessa noite é que esse Deus, tão poderoso, Ele tem um interesse muito grande em se tornar o teu amigo. Eu gostaria que você me acompanhe na palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 13 ao 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. No verso 13, Jesus está falando para os seus discípulos que a pessoa que mais ama é aquela que coloca a sua própria vida para salvar os seus amigos. Temos que dizer que Jesus, Ele fez além disso. Por quê? Porque segundo fala a palavra de Deus, ainda quando nós éramos inimigos de Deus, quando ainda não tínhamos aceitado a Jesus como nosso Salvador, Jesus morreu no nosso lugar. O justo morreu pelos injustos. Já no verso 14, Jesus está falando do selo que identifica uma pessoa como seu amigo. Uma pessoa que se diz amigo de Jesus tenta fazer as coisas que são agradáveis a Jesus. Uma pessoa que diz que é amiga de Jesus já não vive mais para si próprio. Não vive mais para se autossatisfazer. É uma pessoa que começa a viver para agradar a Jesus e para servir ao seu próximo. A pessoa mais feliz que pode existir na terra é o crente, o cristão, que descobre que o mais importante é viver para Jesus e para ajudar o seu próximo. Porque, segundo fala a palavra de Deus, lá o apóstolo Paulo, ele diz que há maior bênção em dar do que em receber. Por quê? Porque o crente que vive para dar é uma pessoa que recebe a gratidão da terra e recebe a bênção do céu. Já no verso 15, Jesus está falando que a gente é servo, mas que Ele decidiu nos tornar amigos dele. Temos que entender, irmão, que Jesus, Ele tinha todo o direito de nos manter servos. Se Jesus nos mantinha servos, a gente não tinha nada que atribuir na nossa defesa. Ele tinha o direito, porque Ele é o Senhor. Mas Ele decidiu nos tornar amigos dele, amigos de Deus. Por quê? Porque o servo não sabe as coisas que estão acontecendo em casa. O amigo, ele tem um relacionamento íntimo com seu Senhor, com o seu amigo. O amigo, ele permanece na presença do Senhor. O amigo se assenta na mesa e tem uma conversa franca com seu Senhor. Já o servo, ele permanece na parte de fora da casa. Mas Jesus, ele decidiu nos tornar amigos dele para que a gente possa ser partícipe dos seus planos. A gente, como amigo, a gente é abraçado por Jesus. A gente é escutado por Jesus. A gente é amado por Jesus. Por quê? Porque Ele nos tornou amigos dele. E eu gostaria
levar a vocês lá na palavra de Deus, em João, no Evangelho de João, no capítulo 11, para que você possa entender um pouco mais na prática quão grande é a amizade que Jesus tem pelos seus filhos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Temos que começar falando, meu irmão, que existem correntes de pensamento que falam que o nosso Deus é um Deus distante e severo. Segundo o que nos ensina a Bíblia, Deus é um Deus temível. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E eu tenho que te falar, para você que me escuta nessa noite, que seria um grande erro nos tornar inimigos de Deus. Seria como assinar uma sentença de morte. O relato bíblico aqui, os versos que acabamos de ler, está falando a história de 3 pessoas que eram amigas de Jesus. Eram 3 irmãos, o Lázaro, Marta e a Maria. O Lázaro tinha ficado doente e a Marta e Maria tinham mandado uma razão para Jesus falando: Olha, Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Quando Jesus veio para ver ao seu amigo Lázaro, já o Lázaro tinha morrido. A primeira coisa que me chama a atenção dessa passagem que acabamos de ler é que fala que Jesus era amigo daquelas 3 pessoas. Eu não posso imaginar, não posso entender como é que Jesus pode ser amigo de nós que somos pecadores. Jesus, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece todas as nossas obras ruins que temos feito, mas ainda assim, ele continua a ser o nosso amigo. Fala aqui, João também, aqui no Evangelho, que Jesus não precisava que ninguém falasse para ele o que estava no coração do homem, porque ele conhecia todo o que ali estava. Agora Jesus está na frente do túmulo do Lázaro, todo mundo está chorando, Jesus ficou constrangido naquele lugar e ele também começou a chorar. Na hora, as pessoas que estavam em volta, quando viram a Jesus chorando, falaram: certamente ele amava esse homem. Glória a Deus. Irmão, esse texto aqui dá para tirar uma conclusão muito importante na nossa vida. Quando a gente encara situações difíceis, situações ruins, Jesus não está dando risada. Deus, ele não está tirando sarros da gente. Deus, ele está no nosso lado. Ele está chorando junto com a gente. Ele está trazendo uma palavra de consolo para a gente. Faz um tempo, eu tinha uma paciente, fazia 3 meses que ela estava internada no hospital por uma pneumonia recorrente e por falha renal. Uma das coisas que mais impressionava dessa paciente é que quando você chegava no lado dela, você via no rosto dela a tristeza e a depressão tão grande que ela tinha. Um dia, eu decidi falar para ela uma palavra de Deus. Fiquei ali no lado do seu leito e falei para ela: olha, Jesus te ama. Jesus quer tornar você amiga dele. Você gostaria de aceitar ele no seu coração, entregar a sua vida para ele? E ela aceitou, irmão. Ela recebeu a Jesus, fez a oração e eu fui embora. 2 dias depois, as enfermeiras me chamam desesperada e me falam: doutor, venha aqui para que veja o que está falando a paciente, que aconteceu com ela. As enfermeiras não sabiam nada, que ela tinha entregado a sua vida a Jesus. Quando eu cheguei ali perto, aquela mulher me falou: doutor, aquele dia
que você orou por mim. Apareceu no meu lado na noite um homem com vestes brancas, tomou a minha mão e me falou: não tenha medo, porque eu estou junto contigo. Glória a Deus, irmão. Essa mulher ela foi de alta e poucos dias depois ela morreu em paz junto com a sua família. Eu tenho certeza que o nosso Deus, que o amigo que ela tinha entregue o seu coração para ele, acompanhou ela até o último momento. Para concluir essa mensagem nessa noite, eu gostaria que você lembrasse alguma verdade. A primeira: Deus não deseja condenar o homem. Deus deseja que o homem se torne amigo dele. É por isso que Jesus morreu na cruz, para nos tornar amigos de Deus. A segunda verdade que eu gostaria que você lembre é que Jesus tem todas as justificações, Ele tem toda a autoridade para nos manter longe dele, mas Ele deseja que a gente esteja por perto. Ele nos convida para nos assentar na sua mesa. Quando vencemos, Deus se alegra junto, mas quando fracassamos, Ele vem para perto, nos abraça e nos consola. Eu gostaria que você reflita nessa noite. Será que um Deus assim não merece que a gente entregue para Ele o nosso coração e dê para Ele a nossa fidelidade? Deus abençoe sua vida, irmão. Eu convido você, se gosta do conteúdo que fazemos aqui no canal, que você se inscreva, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam estar precisando. Deus abençoe sua vida e até um próximo vídeo.